Ainda não sei se devo ou não. Estava tão descansado no scroll a fazer pão, mas fica sempre a sensação que eu devia levantar-me, ligar o mic, combinar um café. Estás aqui mas não aprendes nada. Estás a assistir a esta bonecada. Então vamos combinar um café ou não? Haverá som mais satisfatório do que pedras de gelo a baterem umas nas outras? Não sei. Bom dia. Como é que vocês estão, meus Vou parar. Vou parar desde já, que é para... Ai, malta, estou outra vez aqui a dar tudo pelo público, porque está um puto de um calor que eu devia estar com a ventoinha ligada e direcionada às minhas trombas, mas foi o que eu vos disse a semana passada. O som depois entra no microfone, é chato, e eu quero dar tudo pelo público e tal, portanto vou ficar aqui a suar que nem um pônei. Sim. Acabar o podcast a cheirar a pônei. Malta, nem tenho frame esta semana, porque até estava de chill zorro. Vou estar a cadeira a chiar. Até estava de chill zorro e tinha uma boa frame, só que antes de começar a gravar isto, vi que faleceu o Jorge Costa, também conhecido por Bicho, que para quem não sabe foi o capitão do Porto durante muitos anos, e esta seleção também, alguns. E um gajo vai-se um bocado abaixo, não é? Não está a ser um ano muito fácil para os jogadores da bola, nomeadamente jogadores da bola que passaram no Porto. Mas pronto, pena porque é daqueles capitães zorros históricos de qualquer desporto, daqueles capitães de equipa que qualquer clube queria ter. Basicamente é isso. É isso. Dos últimos jogadores que eu vi com o verdadeiro sentido de amor à camisola, aquela cena que não existe nesta geração, né? E eu percebo. Mas é isto que tenho a dizer sobre Jorge Costa. E isso, e agradecer porque ele foi um dos principais obreiros de eu ter podido, acho que está certo, de eu ter podido ir para a escola um dia com o meu cascolzinho na mochila, escola em Lisboa, e dizer que o meu clube ganhou a Liga dos Campeões. Portanto, é isso. O que é que tem mais temáticas? Deixa-me só beber descafeinado com gelo. Já está a derreter o gelo. Já sei. Lembram-se, isto foi mesmo grande fecho de ciclo, malta. Lembram-se no episódio passado, episódio 69, eu disse que era para vir o Cunha, expliquei aquela aula mítica, se somos parvinhos para sempre, se alguma vez crescemos, que acho que não sei o quê. Lembram-se disto? Ok. Gravei o episódio. Deixa-me só tirar aqui as notifications. Gravei o episódio. Estava já a renderizar. Liga-me João Cunha. E disse-me, puto, já gravaste o episódio? E eu já está a renderizar. Ele, ok, é que se não tivesses gravado, punhas isto a gravar, que era para
Pronto, não fui a tempo de gravar, mas o que é que se passou? Ou seja, eu acabo de gravar um episódio a perguntar se algum dia os rapazes, especialmente, vão ter maturidade. O que é que ele me conta? Naquele dia, como ele me tinha dito, não podia gravar o podcast porque tinha cenas do trabalho e nesse dia teve que ir à Câmara Municipal, não sei de onde, pedir ou entregar uma licença de uma cena qualquer, não sei. Pronto. Ele disse, chegou lá e disse, puto, cheguei lá, mesmo Lei de Murphy, tudo atrasado, não sei o quê, chego lá, havia uma inundação na Câmara naquele dia. Eu precisava do puto do papel, Câmara com inundações, baldes de água, pessoas a puxar água, pronto, tive que lá estar feito curso, à espera, não sei o quê, não sei o que mais, uma confusão do caraças, toda a gente fora de si, porque dia completamente atípico, não sei o quê. Passado não sei quanto tempo, eu atrasado, lá sou atendido por um senhor. Sou atendido por um senhor, o senhor vai-me buscar o papel e diz o seguinte, senhor Cota. Pronto, isto hoje não correu nada bem, mas pelo menos o número do seu processo é um bom número. E o Cunha diz que olhou para o processo e o processo era o 569. E depois ele a dizer-me, puto, eu não sei se aquilo era uma rasteira, porque é o que eu faço? Mantenho a minha postura de polite, de trabalhador, e faço-me desentendido, assumo já que eu sei perfeitamente o que é que ele está a dizer, e o Cunha optou, e eu percebo, faria o mesmo, por se fazer desentendido. Desculpe, não estou a perceber o processo, tipo com aquela cara de, não, mas o que é que... Então, amigo, não está a ver o processo? É o 569. Portanto, primeiro, ganda fecho de ciclo. Parece uma cena meia estranha até. No mesmo dia que eu gravo e não sei o quê. Pá, e tive a minha resposta. Porque se um senhor que trabalha na Câmara Municipal da Marinha Grande, ou o que é, com 50 e tais anos, segundo o Cunha, tem este tipo de piadinha, ou seja, um gajo completamente fora do nosso... Pá, não vai melhorar. Não vai. Acho que até vai piorar, porque pessoas como o João Cunha já são parvas por natureza. Portanto, a tendência vai ser... pá, isto. Malta, vamos ser crianças para sempre. Basicamente é isso. Mas achei piada ao timing, achei piada o fecho de ciclo que isto foi. Café. Descafeinado. Outra coisa que eu já me tinha vindo a perceber e que a minha tropa Rita fez o favor de me relembrar é sobre as minhas irritações nos episódios. Porque eu já tinha dado a reparar que eu chegava ao fim do episódio e dizia, o que é que falta? A minha irritação. Só que os episódios têm sido todos eles uma irritação do início ao fim, portanto não sei se faz sentido ter um segmento no fim chamado irritação, já que tudo o resto também é. Eu já andava com esta ideia de eu sinto que isto anda a ser um bocado assim. E a minha tropa Rita veio confirmar, porque acho que estava a falar com o Rafa sobre abreviaturas e disse, o Zé falou disso no podcast essa semana. Que o irritava bem as abreviaturas. E o Rafa, na parte da irritação. E ela ficou, todo o episódio é uma irritação. Portanto, fico contente de não ter sido só eu a reparar. Fico triste pelo meu sistema cardiovascular. Porque não é fácil, malta. Não é fácil estar irritado 40 e tal minutos. E depois eu ainda achar que isto me faz bem. Beijinho a Rafa. Beijinho a Rita. O que é que eu tenho mais de temáticas esta semana? Tenho uma não muito feliz, mas que tenho que falar dela. Que é faleceu esta semana a minha terceira avó. É estranho, mas vou passar a explicar. Eu já falei aqui
uma ou duas vezes que a minha mãe é porteira e toda a gente, a minha mãe é porteira no mesmo prédio onde eu morei desde sempre, ahm, e a minha mãe trabalha lá há tipo 40 anos. E o meu prédio é um prédio que nunca teve muita rotatividade, ou seja, as pessoas que estão lá desde o início, tal como a minha mãe, tipo, são quase as mesmas. Ahm, Pronto, e toda a gente adora a minha mãe, tem um grande respeito pela minha mãe. Pá, a minha mãe já viu os filhos a crescer, os netos a crescer, ficava com putos quando eles estavam doentes lá em casa. Pronto, ou seja, há ali uma relação quase de família, e acho que é muito por isso que a minha mãe já podia ter parado de trabalhar e continuar a trabalhar, e é muito por isso que sempre optou, foi-se ficando por ali, e não para a casa que é efetivamente nossa, que nunca foi habitada, excepto quando houve obras na casa, pronto, casa de banho e merdas. E pronto, sempre houve ali uma relação muito próxima. Portanto, toda a gente, depois quando eu nasci, ou seja, a minha mãe já estava lá não sei quantos anos, quando eu nasci, aquilo meio que fui tratado sempre como meio filho e neto das pessoas. Eu sei que para quem não tem contexto é estranho, mas faz sentido. E uma dessas pessoas era esta senhora, que eu chamava avó, que era a Dona Hortência, que faleceu esta semana. Portanto, quero falar um pouco sobre isso aqui, porque isto é para registar merdas, e caguei. E pronto, essa senhora era uma das pessoas que morava no prédio, mas, ou seja, daquela gente toda que se dá muito bem com a minha mãe, obviamente que dentro desse grupo ainda há um subgrupo que se dá ainda melhor e é quase mesmo como se fosse uma família. E uma dessas pessoas era essa senhora. A minha mãe basicamente ia lá todos os fucking dias tomar café com ela de manhã. Era tipo uma rotina, pá, desde sempre, acho que desde antes de eu nascer, e que prevaleceu até a senhora lá morar. E porquê é que faz sentido falar isto aqui? Porque a primeira vez que eu bebi café, nome do podcast, foi em casa dessa senhora. E eu lembro-me perfeitamente, portanto eu tenho gravado na minha memória perfeitamente a primeira vez que eu tomei café. Porque a minha mãe ia lá todos os dias, eu antes de estar no infantário andava sempre atrás da minha mãe, portanto também ia tomar café à casa da senhora, da Dona Hortense, e pá, e uma vez eu devo ter pedido café, como é que eles fazem os putos, não é? Também quero. E a minha mãe estava-me sempre a dar barra em minha casa e sempre a dar-me barra na casa da senhora, mas houve um dia que a senhora lá disse à minha mãe, a Dona Hortense lá disse: deixe lá beber, eu faço aqui o chamado, pá, não sei como é que isto se chama, tipo água suja, não é? Tipo aquilo nem é café nem é nada, é tipo água com o resto de café. E pronto, a minha mãe lá aceitou e eu lá bebi pela primeira vez café, ou quase café. E é engraçado que a Dona Hortense estava sempre a falar disso depois quando me via, não sei o quê, e estávamos sempre a relembrar isso, que é ela estava sempre a dizer, quando eu bebi café a primeira vez, eu provei aquilo e fiz a seguir a ter provado. E essa história meio que ficou, ou seja, sempre que ela me via quando eu era puto, quando eu cresci, quando já era adulto, ela estava sempre a falar disso. E pronto, associado também a isso, não sei porque eu quando era puto comecei a chamar a senhora avó. Não sei se era por ela ser um bocadinho mais velha que a minha mãe. Portanto, ela em minha casa, ou eu referia-me a ela sempre como a avó Hortense. E ela começou-me a tratar-me também como neto, porque às vezes acontecia cenas de ela ia não sei onde, comprava uma prenda para as netas e comprava uma para mim também. Pá, e pronto. E quis trazer isto porque fez sentido, porque café, porque pá, foi uma pessoa importante nas nossas vidas, que esta semana nos deixou. Pá, é isso. Portanto, achei engraçado trazer, sempre que ela me via, ela chamava-me sempre Zezinho, e estava sempre a relembrar a minha primeira
tomagem, palavra que não existe, de café. Portanto, descafeinado. Yeah. O que é que tenho mais de temáticas e de preferência mais animadoras? Tenho aqui uma que é, já tinha andado a pensar nisto e cada vez me é mais claro que é, eu quando era puto, nas férias do verão especialmente, os meus pais gostavam bué de ir a sítios, tipo de Portugal, dar voltas, ou seja, nós íamos sempre ao Porto, a Chaves, Castelo de Paiva, a terra dos meus pais, ou a terra onde temos família, e aproveitava-se, especialmente porque as viagens são longas, tipo daqui a Chaves são 5 horas, agora são 5 horas, na altura quando era puto até se calhar eram mais. E até porque o meu Fiat Uno não andava assim tão rápido. Era muito comum nós pararmos e visitar sítios do país. Parávamos em Caminha, em bué de sítios. E eu quando era puto, não valorizava nada. Eu ficava lixado. Porquê? Porque eu estava com a tesãozinha do mijo de ir ter com os meus primos. Portanto, aquilo para mim era uma seca do caraças. Eu ficava-me com aquelas trombas, foda-se. Íamos, sei lá, a Leiria, ver agora os pinheiros de Leiria, ver agora o Pinhal. Estão a ver aquela idadezinha da adolescência ou pré-adolescência que eram transbufetadas no meio do focinho. É isto, basicamente é isto. E eu não valorizava nada. Era tipo, foda-se, vamos para esta merda, para Caminha. Eu estou aqui, pronto. Estão a perceber esta pré-adolescência estúpida. O que é que se passa? Passa-se que eu agora, adulto, e sempre que vou a algum sítio de Portugal, ou sempre que alguém fala que foi a algum sítio, não sei o quê, eu quero, pela minha família estar espalhada por vários sítios do país, quer por causa disso, eu percebo que eu realmente já estive em bué de sítios do país. E percebo, e para mim é estranho, mas acho que é o mais normal, que não é assim tão comum. Ou seja, para mim é inconcebível que exista malta que nunca foi ao Porto, por exemplo. E existe. E depois pensando fora da caixa, se calhar não é assim tão estranho. Tipo, porquê? Não tens... Estão a perceber? Ou seja, agora em adulto é que eu consigo valorizar o quão fixe foi eu já ter ido, porque agora, tipo, lembro-me, primeiro, fixe porque memórias, mesmo que na altura tivesse com umas trombas que devia levar 2 lambadas no meio das ventas. Porque já estive em bué de sítios. E é fixe, tipo, conhecer sítios. Basicamente é isso. Portanto, aquelas cenas que dizem, quando fores maior é que vais valorizar. Confirma-se. Por acaso confirma-se. Por isso, era só esta nota também que eu queria dar a nível de sítios dos caminhos de Portugal. É isto. Descafeinado. Ia tentar fazer o barulho com a caneca, mas o gelo já derreteu. O que é que trago mais de temáticas para os meus ouvintes? Quero dar nota que ainda não me irritei. Pronto, também, nem foi de propósito, mas hoje ainda não me irritei. Pronto, quero também só dar essa. Pronto. O que é que tenho mais de temas para os meus ouvintes? Tenho que... Este fim de semana tivemos um dia New York Vibes. Porque fomos comer bagels. E agora estou a pensar... não, já tinha por acaso. Estava a pensar se já tinha comido bagels e tinha voltado dos States. Mas já tinha ido. Ali um sítio em Santos, bem gostoso, que não sei o nome. Com Manuel Jessica. E este fim de semana fui a outro também gostoso. Que é... Não sei, há um sítio que se chama Do Beco, que tem brunch e cenas, e agora abriu uma cena de bagels. Pronto. Quem quiser ir, os bagels são gostosos, o pão é bué bom e fixe. E então tivemos um dia States porque foi bagels e a seguir piquenique com a toalha que levávamos para o Central Park comprada nos States. E acho que foi tipo a segunda vez que fizemos piquenique com a nossa toalhinha cá em Portugal. Fomos para um jardim que tinha
bué turistas, que era para não nos sentirmos estranhos, que os turistas chegam, estão-se a cagar, portanto fui só fingir que era um turista. Pá, e foi um dia, apesar de não ter tido assim grande atividade, foi basicamente comer e sentar-me. Sabem aquele dia que vocês chegam ao final do dia e dizem, foi um dia bem passado, foi um bom dia, um dia cheio. Apesar de não ter tido muita atividade, foi um dia cheio. Porque pá, acordámos tarde, mamámos um bagel, estendemos a toalhinha, estava um calor do caraças, mas à sombra estava bué fresco, e tivemos só a tarde toda deitados na toalha a ler cada um o seu livro. Pá, foi só isto. E foi um bom dia. Portanto, agora podia dizer uma frase de merda motivacional, que as pequenas coisas é que... Não vou dizer, porque senão vou ter que me irritar comigo próprio e dar um tiro aqui em direto e não é preciso. Mas às vezes um gajo quer bué de planos e bué de merdas, ir a bué de sítios e carros e estacionamentos e comboios e aviões e a pizza. Pá, e às vezes só precisamos de uma toalha e de um livro. Ou de um Kobo, neste caso. Já estou fã do Kobo, já disse aqui, vou voltar a repetir. É isto, malta. Esta é a mensagem que eu... As mensagens são estas. Um back to New York, sem ser em New York. E pá, às vezes estar só a deschilar à fresca é o que é importante. Hoje não me estou a irritar, mas sinto-me um bocado gay. Gay no sentido de... descafenar. Pá, não sei porquê. Já há dias me aconteceu. Agora ando aqui com cabelos. Tipo, como é que me cai cabelos? É o quê? Cai-me para dentro do copo do café e depois fico com eles na... Foda-se. O que é que tenho mais de temáticas para os meus colegas? Já sei. Outra atividade que fizemos há dias, ao final da tarde, fomos ao Mate ver uma exposição de um fotógrafo. O Mate, se forem a partir das 7 horas, tem um bilhete mais barato, que acho que só podem ver uma das exposições. E optámos por ir. Não tínhamos nada para fazer, fomos. Aquilo até é fixe porque é só 5 euros e ainda vos dá direito a um copozinho de vinho branco. Está tipo lá uma barraquinha de vinho branco à porta da bilheteira e damos um vinho Foda-se. Um vinho branco fresquinho. Portanto, achei ok. Fomos. Pronto. A exposição é de um fotógrafo bué conhecido, mas que eu não me lembro do nome. Eu agora podia procurar, mas não me apetece. Não me apetece porquê? Porque o ponto não tem nada a ver com isso. O ponto tem a ver com... eu fui à exposição, estavam expostas fotografias desse fotógrafo. Supostamente ele é conhecido, ou seja, é uma pessoa já mais velha e ficou muito conhecido por fazer fotografias do dia a dia, mas fotografias pensadas, ou seja, quase como se fosse fazer um filme, ou seja, montava o set e tirava a fotografia, não era uma coisa muito espontânea. Mas essa fotografia, depois as fotografias, e vocês se vissem as fotografias, não é uma coisa muito pensada. Ou seja, é pensada, mas não é uma coisa muito que vocês veem, aquilo foi posto ali aquela cor, não, é tipo, representa como se fosse o dia a dia, só que na verdade aquilo foi programado para ser assim. E eu não achei nada de especial. E depois eu sei que isto, a minha opinião oficial é, eu não quero dizer que gostei ou que não gostei ou não sei o quê, ou que é bom ou que é... Aliás, gostei ou não gostei, vou-vos dizer. Mas não vou estar a dizer se é bom ou mau, porque a minha opinião sobre música, sobre fotografia, sobre pintura, sobre não sei o quê vocês olham para aquilo, ou leem aquilo, ou ouvem aquilo, e ou vos deixa, ou vos mexe aqui com qualquer coisa, ou vocês sentem coisas ou não sentem. E eu não senti bola. Não vou estar a dar os meus motivos porque não é justo. Se vocês quiserem ver, vão ver. Mas o que é que eu estava a pensar? Eu depois estava a pensar o que é que, não só na fotografia, mas na pintura, por exemplo, o que é que faz, hoje em dia especialmente,
vocês passarem a ser o artista, o tipo de artista que tem uma exposição. Ou seja, vamos imaginar um fotógrafo da minha idade, um bom fotógrafo reconhecido da minha idade. Hoje em dia, tira-se fotografias, ou seja, sei lá, um fotógrafo de paisagem, vai a paisagens incríveis, aos Açores, ao Peru, ou sei lá, tira fotos incríveis. Hoje em dia se calhar põe nas redes sociais, ou tem uma página, ou até tem um site, não sei o quê. As pessoas começam a gostar, tem pessoas a segui-lo, se calhar até marcas começam, se for uma pessoa, um tipo de fotógrafo que gosta de tirar retratos, algumas marcas se calhar até começam a contratar para, não sei. Mas isto é uma coisa que é o tipo de fotógrafo e artista que ganha contratos, trabalhos para fazer. Outra coisa é o que é que vos transforma no artista que vai ter uma exposição. Porque a linha é bué da ténue, não é? É a mesma coisa, por exemplo, um pintor. Uma pessoa começa a pintar porque gosta. Pessoas começam, metem numa página ou metem onde for. Pessoas começam a gostar da pintura, compram. Mas qual é que é o trigger de eu vender quadros a pessoas que gostam e até posso vender muito ou pouco? Qual é que é o trigger de repente queremos fazer uma exposição? Estão a perceber? Ou seja, é uma zona bué cinzenta para mim, porque depois está meio que inserido no nosso subconsciente que quem faz uma exposição está noutro nível, não é? Está tipo está num sítio à parte. Só que depois, pensando racionalmente, e não estou a dizer, eu desta por acaso não gostei, mas já fui a muitas exposições que gostei de várias coisas. Mas tenho sempre essa dúvida que é, qual é que é a linha de uma pessoa ser colocada de o artista que fez uma exposição? Porque, por exemplo, eu já vi fotógrafos que se calhar nem têm fotógrafos, ou até pessoas que gostam só de tirar fotografias, nem se auto-intitulam fotógrafos, que eu vejo fotografias que me fazem sentir cenas, e neste caso paguei 5€ e se tivesse pagado o bilhete normal era mais, para ver uma exposição do fotógrafo de renome, não sei o quê, e aquilo disse-me bola. Portanto, e a mim, e por exemplo a Mariana também teve mais ou menos a mesma opinião. Ou seja, novamente, qual é que é o trigger para vocês terem uma exposição? É a quantidade de pessoas que gostam da vossa arte? É o tipo de arte que é percepcionado como uma coisa que é artística? Que depois estas merdas, depois também a mim chateia muito. Às vezes chateia muito quando é outra linha que é bué da ténue, que é uma coisa que é realmente uma bela merda e uma coisa que é não, puto, tu é que não entendes, aquilo é arte e ele com aquilo tentou sim. Pá, não sei, essa linha também, quando uma coisa, estamos 5 pessoas, olhamos para aquilo e ganda merda, e depois vem uma que diz, não, vocês é que não sei, porque uma arte que estão 5 pessoas e só uma é que percebe, não sei, também não sei se estão a perceber, ou seja, é válida, acho que todos os artistas se devem exprimir e toda a gente tem o direito de gostar ou não gostar. Mas chateia muitas considerações gerais e as concepções daquele artista é artista. Ninguém sabe explicar porquê e quando se questiona é porque tu não percebes, puto. É porque ele com isto quis transmitir. Pá, não sei. Essas linhas são muito ténues para mim. E não sei, dou sempre por mim a questionar nesta aqui ainda, ou seja, dou sempre por mim a questionar quando é coisas mais quadros e mais tradicionais de um museu. Mas especialmente nesta de fotografia ainda mais, porque não sei, questiono-me se aquele artista tivesse começado a fotografar em vez de há 50 anos atrás, há 15 por exemplo, se era só um gajo que se calhar nem tinha conseguido ser fotógrafo. Estão a perceber? Não sei, não quero estar a ser injusto novamente e nem estou aqui a dizer o nome dele, nem não me lembro. Primeiro, estou mesmo a ser honesto, não me lembro. E pensei, vou procurar o nome, mas nem quero ir procurar, que é para nem vos dizer. Tipo, quem quiser vá procurar e depois veja por eles, por vocês próprios, gostam ou não sei o quê. Não quero estar a ser... pá, a criar ideias, porque é a tal cena. A mim não me disse nada, mas se calhar vocês vão e aquilo mexe-vos com bué das cenas cá dentro e realmente grande a cena. Mas acho que mas estão a perceber as minhas questões, tipo, são linhas bué da ténues que eu nunca consegui perceber. Pá, era isso também. Se alguém tiver respostas para mim, digam-me nos comentários, que não existem.
Café, descafeinado. O que é que tenho mais? 2 momentos nostálgicos. Não são 2, é um dividido em 2 partes. Vocês lembram-se, e esta pergunta é só para pessoas que têm mais ou menos a minha idade e que são um puto de um dinossauro. Vocês lembram-se de ir a um cybercafé para ir à internet? Porra, malta. Que tipo, pensem lá um bocado nisto. Tipo, hoje em dia é inconcebível nós ficarmos sem dados. Tipo, não existe este conceito. Ou seja, nos poucos momentos que ficamos sem dados, parece que tipo a vida acaba. Ou seja, é uma coisa completamente fora. Ou se ficamos sem internet em casa porque foi abaixo, é tipo completamente impensável. E antigamente nós existiam sítios, houve uma cadeia de sítios que abriram que eram os cybercafés, que eram cafés, vendiam café como eram os cafés normais, só que tinham computadores ligados à internet, aqueles computadores, uns putos de uns bajolos, e vocês iam tomar café e pagavam um X para ter acesso a blocos, normalmente meia hora, de acesso à internet. Tipo, vocês já pensaram nesta merda? Um gajo tinha que ir para um café, ou ia para um café para ir à internet. E depois a internet era o quê? Era ir ver o mail, era ir ao MSN, falar com as ninas, não sei, coisas deste género. Mas impensável, tipo, pensar que eu vivi numa altura, eu não vivi muito essa altura, mas acompanhava a minha irmã. A minha irmã às vezes ia a um café, levava-me a um cybercafé, e havia malta que até ia aos cybercafés à noite, para ir à internet. Para ter acesso à internet. Ou para falar no MSN, ou para fazer um trabalho no limite, uma merda qualquer. Tipo, como é que em 20 anos, mais coisa, menos coisa, tipo, como é que as coisas evoluíram? Tipo, se em 20 anos as coisas evoluíram como evoluíram, ou seja, a internet hoje em dia é um bem de primeira necessidade, para algumas pessoas quase tão importante como a água ou a luz, e eu inclusive, porque dependo disso para trabalhar. Como é que se as coisas estão cada vez a evoluir mais rápido, e em 20 anos passámos de cybercafé para a internet que é hoje, tipo, eu nem quero imaginar as gerações que seguem, tipo, ainda vai haver evoluções maiores num curto espaço de tempo menor, neste caso. E é, pá, por um lado é assustador, por outro lado é incrível, por outro lado não sei o que pensar, mas pá, pensar que, yeah. Bem, vou tomar café, vou ali à internet, tipo, inacreditável. Também relacionado com isto, outra memória que eu tinha muito era a minha irmã ia muitas vezes a cybercafés, mas também ia aonde? Ao pavilhão do conhecimento na Expo, porque era uma cena, malta de Lisboa, pelo menos a geração da minha irmã, uma pessoa podia ir ao pavilhão do conhecimento e tinha meia hora de acesso à internet. E aquilo era, tipo, pensar nisto era inacreditável. Aquilo tinha uma no átrio, para quem conhece, no átrio tinha, tipo, sei lá, 20 computadores e eram todos computadores Mac. Foi os primeiros Macs que eu vi. E eram Macs sem ser portáteis, ou seja, para quem não sabe, os Macs sem ser portáteis na altura, os Macs eram só o monitor. O computador estava metido dentro da caixa do monitor. E depois tinham cores, normalmente eram azuis ou rosas. Foi os primeiros Macs que eu vi, os primeiros Macs que eu mexi. Então eram para aí 20 Macs e havia filas gigantes, ou seja, nós punhamos na fila para ter acesso a um slot de meia hora. Chegámos ao pé da senhora, pronto, quer um acesso, e a senhora dizia, ok, computador 22. Quando chegávamos ao 22, começava a contar o tempo, passado meia hora a nossa sessão ia de pizza e depois ou íamos embora ou tínhamos que voltar a pôr-nos na fila para pedir acesso. Pá, inacreditável pensar que eu vivi isto. Portanto, eu e muita gente, portanto eu ia com a minha irmã muitas vezes à Expo para ver o conhecimento, íamos para a fila, eu ficava lá no computador a fazer bola, porque eu nem tinha mail, nem tinha nada. E depois a cena é, hoje o Mac é super intuitivo e não sei o quê. Na altura nós só conhecíamos o Windows, portanto mexer no Mac era uma coisa tipo, que é isto? Eu ficava lá feito turso a fazer merdas com os botões, a minha irmã quase sempre a fazer trabalhos ou coisas do género, ou pesquisas, ou falar nos MSNs com qualquer adolescente. Pá, mas insano.
completamente insano pensar nisso. Pronto, foi o meu segmento novamente, o meu segmento de velho. Mas acho inacreditavelmente assustador. Tenho esta dualidade de sentimentos. Café. Esta semana não faço ideia como é que estou de tempo, porque meti isto a gravar e fui fazer cenas, e então agora o tempo que está aqui a contar diz-me muito pouco sobre. Mas também, se não há muito para dizer, também não vale a pena estar a encher chouriços só porque temos tempo. Por isso diria que podemos passar para o que falta, que é o quê? Vocês já sabem. E esta semana, malta, contive-me. Só mandei para aí 2 foda-se e falei calmamente, pá. Esta semana estou pleno. Mas é o quê? A minha irritação. Descafeinado. E o que é? O que é a minha irritação desta semana? Tenho só que puxar aqui uma coisa que esta semana preciso aqui de um utensílio para explicar a minha irritação. Espera só aqui um bocadinho. Qual é que é a minha irritação? Malta, eu sei que os mercados das coisas, neste caso a alimentação, as cadeias, o que for, estão saturados. Há muita coisa que é assim há muito tempo e a malta já não sabe o que é que há de inventar para ter novidade, para ter clientes novos, para atrair novos públicos-alvos, como a malta do marketing diz. Já não sabem o que é que hão de fazer. Então, venho aqui falar de duas. Primeiro de uma que me aconteceu este fim de semana e que me tem acontecido no último ano, uma moda nova, que é: será possível em 2025 eu querer comer um hambúrguer e a puta do hambúrguer não vir espalmado? Vou-vos deixar pensar nisto, que é para se tiverem alguma sugestão, tirando o McDonald's e não sei o que, hamburguerias que antigamente faziam hambúrguer, quero um hambúrguer, é com queijo, sem queijo, com cebola, né? Agora não. Agora há uma nova moda. Foda-se. Há uma nova moda que é os smash burgers. Que é, eu antigamente pagava 15 paus, que já era caro, para comer ali um hambúrguer zorro do caralho. Estão a ver isto? Agora, vamos a uma hamburgueria, só há um hambúrguer chamado smash burger. E o que é que tem o smash burger? A mesma merda que os outros, só que é espalmado. E tem o extra, que é o quê? E foi para isso que eu trouxe o meu utensílio. Que é o quê? Quero um hambúrguer, ok, vou fazer o hambúrguer. Qual é que é a diferença do hambúrguer? Antigamente grelhava-se e punha-se no pão, não é? Agora começamos a ouvir isto. Foda-se a espalmarem a puta do hambúrguer. Malta, parem-me com esta merda, por amor de Deus. Voltem com os hambúrgueres normais, porque nós estamos a pagar o mesmo ou mais por uma merda que parece mais pequena, só porque vocês se lembraram que me vão prensar a puta do hambúrguer. Para quê? Não dá nada. Se calhar até dá mais gordura, porque aquilo depois fica prensado e fica... Então não dá. Portanto, parem-me com esta merda. Está bem? Pronto. Esta é mais recente. Esta moda de prensar coisas e não sei o quê não é nova. Porque eu lembro-me que há 5 anos, agora foi a indústria dos hambúrgueres, não é? Há 5 anos foi a indústria dos gelados. Um gajo antigamente, memória este puto, quer um corneto, quer um perna de pau, quer um não sei quê da outra marca que havia. Ok. Ou então, gelado de colher, uma avianeta que se chama. Não sei, vocês sabem o que é que eu estou a falar. Havia esta merda. Chegaram uns gajos para há 5 anos, malta! Temos uma ideia. Então qual é, puto? Vamos pegar no gelado, espalmá-lo e fazer rolinhos. Outra moda de merda. Boa tarde, quero um gelado. Quero de quê? Morango e Kinder Bueno. Que combinação de merda. Sim, mas eu gosto. Ok, espera só um bocadinho para eu fazer o gelado. E começavam os gajos
e filas como ao caralho, e filmagens, e o piso a filmar os gajos. Estão a espalmar a puta do gelado, vou pôr um story, foda-se, estou a ser muito diferente. Não estás! Não estás! Estás a fazer a mesma merda que toda a gente e estás a comer gelado normal. Só que entretanto, antes de comeres o gelado, eles esfregalharam-te o gelado todo e foderam-te o gelado todo. Sim, sim. Foda-se. Até me cuspo todo. Felizmente, a moda dos gelados, acho que já meio que foi de pizza, porque percebemos, o mercado saturou, como a malta do marketing diz, agora é a puta dos hambúrgueres, pá, malta, parem-me com essa merda, por amor de Deus. Eu se quero um hambúrguer normal, um puto de um pão, ali um puto de um hambúrguer carregado de merda e cancro e diabetes e com tudo o que eu tenho direito, 15 paus por colesterol e essas merdas. Pá, parem-me de espalmar a puta do hambúrguer, depois parece um piso murcho. Aqueles hambúrgueres parecem um piso, estou a pagar 15 euros por um piso murcho, que fica uma merdinha assim pequena, toda cheia de gordura, porque normalmente vocês espalmam aquilo em merdas, já estão com óleo de há 15 dias. Pá, foda-se. Das duas uma, ou querias, tens ideia, vou criar uma hamburgueria, foda-se, meus parabéns. Agora, ou querias uma hamburgueria, queres ser diferente, foda-se, faz bons hambúrgueres. Não é preciso ser diferente, fazes bons hambúrgueres, vais ter sucesso. Tens que ver a localização, ver os preços, os ingredientes, ok. Pronto. Agora, parem de inventar e depois acham que nova coisa se mexe. Não é nova. Tens 500 ao teu lado a fazer a mesma merda. E eu daqui a bocado vejo um hambúrguer normal e fico, foda-se, olha, uma merda de 2023, foda-se. Era isto, malta, também, o que é que eu tinha para... Pá, e depois, mesmo que queiram fazer estas merdas, pá, não comecem com... Foda-se também. Era isto, malta, que eu tinha para vocês esta semana. Consegui irritar-me só ao fim. Estou a pingar e a começar a cheirar a pônei. Pá, mas é verão. Temos que aguentar, não é? É isto. Portanto, um beijinho a todos. E até já. Descafeinado. Vamos combinar um café